Um dos cortes de cabelo que mais vai se destacar no próximo ano é o corte de cabelo social. E pra gente falar um pouquinho do corte de cabelo social, é importante a gente entender o contexto do corte de cabelo social. O corte de cabelo social é um corte muito icônico e muito clássico. E ele também é um corte relativamente muito simples. Ele é um corte cujas laterais são mais curtas do que o topo, porém não existe uma grande divisão entre um e outro. Você não vai ter um grande degrau, você não vai ter um degradê, você não vai ter uma grande separação. Ele tem um crescimento constante aqui, mas basicamente quase uniforme ali do corte de cabelo. Esse daí é o corte de cabelo social. E ele foi meio que estabelecido na década de 50 com o corte que a gente chama que é o Ivy League, por conta da Ivy League norte-americana. A Ivy League é um conjunto de 8 universidades norte-americanas que são conhecidas por serem as universidades da elite dos Estados Unidos, onde frequentavam apenas os mais ricos, poderosos e aqueles que hoje a gente chama de old money, que são aqueles caras que são de famílias muito influentes, tanto que são faculdades muito difíceis de você entrar e faculdades o qual você precisa ser permitido entrar, né? Não é só você querer fazer, não é só você querer pagar, não é só fazer uma prova, eles têm que deixar você entrar. E muitas dessas faculdades são responsáveis por alguns dos presidentes norte-americanos, alguns dos maiores CEOs dos Estados Unidos, alguns dos maiores empresários, todos eles frequentaram essas universidades, mesmo que eles não tenham terminado elas, eles passaram por elas, né? Aí a galera fala, o Zuckerberg não fez faculdade, não terminou faculdade. Ele fez faculdade, ele começou a faculdade. Ele não terminou, mas ele começou, ele tava lá. Tanto que ele começou o Facebook na faculdade. É porque o coach conta só metade da história, né? Essas faculdades são Harvard, Yale, Princeton, Columbia, a University of Pennsylvania, a Dartmouth, a Brown University e a Cornell. E por que eles chamam Ivy League? É porque essas faculdades, elas disputavam entre si algumas competições de diversas modalidades, né? Atletismo, polo, futebol americano, todos esses esportes, então elas tinham essa disputa entre eles, e eu gosto, e eu vou dar só um detalhe aqui que é muito legal também. Esse nome Ivy, ele tem duas conotações que são muito legais, né? A primeira delas é a questão daquelas, sabe aquelas florezinhas que você faz, bota aqui naquela coroa romana de quando você vencia, de César, de quando você era campeão, você ganhava essa coroinha de eras, né? Essa coroa. E também porque Ivy, que é a palavra em inglês para era, é uma planta que ela tem raízes muito profundas, né? Apesar de você ver a parte de cima dela, ela tem uma raiz muito profunda. Então a ideia é de que quem estudasse nessa faculdade tinha essas raízes muito profundas na riqueza, na história e na elite norte-americana. E aí, esse corte ficou conhecido como Ivy League, que eram os cortes que aquelas pessoas usavam. Então eram pessoas que normalmente iam virar banqueiros, donos de empresas, grandes empresários, e acabou sendo configurado por aqui na tradução como corte de cabelo social. Esse corte, ele surgiu como uma evolução, entre aspas, do crew cut. Se você parar pra ver, ele é um corte militar que cresceu. O corte militar, ele é 2 em cima, 1 embaixo. Ponto. E o corte social, ele é o quê? A lateral cresceu, a parte de cima cresceu, porém você não raspou de novo porque você não tá no exército. Então, ele é quase uma evolução do corte militar para um contexto mais social. E quem popularizou muito esse corte de cabelo foi o Kennedy. Então, ele é o corte de cabelo do Kennedy. Então, a gente tá falando do primeiro presidente que teve a imagem estabelecida pela TV norte-americana. Era um presidente muito querido, era um presidente muito admirado pelas mulheres, era uma figura muito icônica. Então, isso aí acabou estabelecendo a imagem desse corte de cabelo. E no vídeo de hoje eu trouxe aqui mais algumas inspirações de corte de cabelo social para você e algumas dicas para você usar o corte de cabelo social no seu cabelo. Para quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, o seu melhor amigo na internet, sou jornalista e apresentador, e esse daqui é meu canal novo. Se você ainda não é inscrito nesse canal daqui, quero convidar você para se inscrever por aqui, deixar o seu like também, comentar que outro tipo de corte de cabelo você quer ver a gente falando por aqui, porque eu adoro saber a opinião de vocês, adoro ver os comentários de vocês, porque eles me ajudam muito a pensar em pautas. Eu vi muita gente pedindo corte de cabelo social, a gente falou um pouquinho sobre o fim do degradê, agora eu quero falar mais especificamente sobre o corte de cabelo social, então eu preciso da sua opinião. E quero deixar aqui uma opinião pra você também. Você tá procurando um corte de cabelo social pra você, você trabalha num banco, você trabalha numa firma de direito, você tem um trabalho um pouco mais formal e quer melhorar a sua apresentação e a sua imagem, já para pensar que os seus acessórios dizem muito sobre você também? Não dá pra você querer ter um cargo de respeito usando aí a sua mochila do Relâmpago Marquinhos. E é por isso que eu quero deixar a recomendação dos meus amigos da Beneman. A Beneman é uma das melhores, se não a melhor marca de bolsas e mochilas masculinas do mercado. Os produtos deles são feitos de couro 100%
Um material de altíssima durabilidade, altíssima qualidade. E realmente, assim, a qualidade do zíper, a qualidade dos detalhes dessa bolsa. Então você vai ver aqui, ó, ela é cheia dos pequenos detalhes. Então você vai ver que os bolsos internos, tem bolsos dentro deles, tem divisória para notebook, tem espaço, tem elástico para segurar. E essa mochila daqui é a mochila que, você cuidando direito dela, essa mochila vai ser dada pelo seu filho. Essa mochila minha aqui, acho que ela já tem coisa de 4, 5 anos, ela é bem antiga. Eu amo essa mochila daqui. Então, é um produto durável, é um produto de qualidade, é um produto estiloso, versátil, simples e que vai dar um upgrade no seu visual, independente do seu corte de cabelo. E usando o cupom CASTRINHO na Bereman, você compra a sua mochila com desconto. Dá uma olhada no link que tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e aproveita para dar um upgrade na sua mochila também. Bom, o corte de cabelo social, ele vem muito com essa pegada do old money que a gente tem visto nos últimos anos, né? E a gente tem visto também uma mudança um pouco na moda. Então a gente tem visto elementos como office wear aparecendo, a gente tem visto a geração mais nova querendo criar um estilo próprio, uma identidade própria. E todo estilo próprio, ele vem em contrapartida ao antigo. Então, se o degradê era o estilo que estava em alta, quando você tem um estilo novo, ele vai tentar ser o anti-degradê, né? Por exemplo, na época dos baby boomers, lá na década de 50, o corte curto era o corte que era estiloso, né? Corte social, corte raspado, crew cut. Mas aí você vai ver na década de 60, quando surgem os hippies, vem o quê? Os cortes de cabelos compridos. Então a coisa ela é sempre muito cíclica. Então pode acreditar que se a moda virar agora cortes sem degradê, cortes mais curtos, a próxima vai ser corte de cabelo longo, comprido, porque a coisa vai sempre seguindo o mesmo padrão, né? De um contra o outro. Então ele vem muito nessa inspiração. Existem alguns tipos de corte de cabelo social que a gente pode falar a respeito. Existe o corte de cabelo social curto, existe o corte de cabelo social médio, existe o corte de cabelo social longo, existe o corte de cabelo social side part. Esses três primeiros daqui, eles são o comprimento do cabelo, né? Então são um corte de cabelo mais curto, mais discreto, menorzinho, pra quem não quer passar tanto tempo penteando o cabelo, não quer ter tanto trabalho, você pode apostar na versão mais curta. O médio e longo é para quem já gosta de trabalhar um pouquinho mais no cabelo. Você pode texturizar, você pode apostar num produto como pomada, um gel, eu acho que não combina tanto, mas pode apostar também, pomada em pó, para fazer a fixação. Você pode deixar ele natural também, não tem problema. Ou você pode fazer a versão side part. E a versão side part, ela pode ser duas, que eu acho que são as mais interessantes. Ou a side part total, você pega aqui, ó, a lateral do seu cabelo e joga toda pro lado, ou você pode fazer a 80-20, onde você pega uma proporção de 20% do seu cabelo, penteia para um lado e os outros 80% pro outro. Você pode pegar o seu corte de cabelo social e você pode também fazer um topete com ele, né? Mas acho que a partir daí ele vai perder um pouco da característica do corte social, né? Quanto maior o topete, quanto mais longo for, a gente já tá indo pra um kiff, já tá indo pra um pompoador, a gente já tá indo pra uma coisa que já tem uma outra proposta. Uma coisa que me impressiona muito na internet, principalmente no TikTok, é a quantidade de picareta que tem, que às vezes não faz muita noção do que tá falando, né? Então eu vejo os caras pegando um pompoador e falando que aquilo é um corte de cabelo social. Pô, aquilo era uma parada usada pelos rockabilly, né? Aquilo é uma parada usada por James Dean, uma parada mais do rock, do Elvis, que era a galera que era antagônica ao corte de cabelo social. Então como que você pode falar que um pompoador é um corte de cabelo social? Se você vai ver os elementos dos jocks, que eram os caras mais esportistas, que usavam cabelo social, crew cut, corte já militar, essa coisa mais comportadinha, contra os rockabilly, os rebeldes, são coisas completamente diferentes. Então a gente precisa tomar cuidado. Eu vejo uns caras falando, esse corte de cabelo social, puta topetão. Aí ele acha que chama corte de cabelo social só porque não tem degradê. O degradê, ele é uma parte do corte de cabelo, ele não é um corte de cabelo. E o corte social também, ele é um jeito de cortar o cabelo. É diferente, né? Ele não é um elemento só. Isso é muito louco, cara. Tem gente que tá achando que não fazer degradê é ser corte social. Muito louco, né? Como certas ignorâncias acabam sendo repercutidas porque as pessoas têm a informação meio que fragmentada, né? Uma coisa que a gente precisa entender, o corte de cabelo social, ele pode funcionar em cabelo liso, em cabelo ondulado e de certa maneira e tamanho em cabelos cacheados. Em cabelo crespo, dá pra fazer um corte de cabelo, entre aspas, social? Dá, mas pela textura do cabelo, ele não vai ficar com uma proposta tão interessante quanto fica para um cabelo liso, né? Então ele é muito mais focado pro cabelo liso, pro cabelo cacheado e para alguns cabelos cacheados, dependendo do volume e do tamanho do cabelo que você vai fazer. E a gente precisa entender também que tem certas coisas que têm raízes históricas, né? Então, por exemplo, eu quero aqui achar um corte social para cabelo afro. Tá, então a gente já viu que a origem desse cabelo vem da Ivy League, que é da década de 50. Tenta achar um negro em Princeton nos anos 50, em Harvard, na época da segregação racial, na época que sequer podiam estudar brancos e negros juntos nos Estados Unidos. Você não vai ter.
né? Então é uma parada que ela não existe historicamente. Então é uma parada que é meio antagônica, né? Então eu vejo a galera às vezes faz um rocambole com conceito, com ideia, com corte, e eles não estudam história, não estudam raiz, não estudam elemento, e aí sai jogando qualquer coisa. Eu acho que esse tipo de corte de cabelo, ele é um corte de cabelo legal, acho que eu recomendo ele há anos aqui. Ele é o corte perfeito pra quem é executivo, pra quem é banqueiro, pra quem quer ter menos trabalho com cabelo, pra quem gosta de passar uma visão um pouco mais formal dele. Mas isso quer dizer que o degradê é horrível, é péssimo, é a pior coisa do mundo? Eu acho que pelo contrário. O degradê é um elemento, tanto que tem gente que faz um corte de cabelo, entre aspas, social com o degradê, né? Então já vi corte, sai de parte com degradê na lateral. Torna o cabelo pior, melhor? Não, é uma coisa que o cara gosta, né? Então acabou associando, e eu vejo que muitos influenciadores estão entrando nessa pilha, que eu acho que é uma pilha errada, de falar que a degradê é coisa de marginal, é coisa de maloqueiro, é coisa de funkeiro, é coisa de pobre. E aí começa a criar isso de, cabelo afro grande é feio, é ruim. Vai juntando tudo uma maçaroca que ela não faz muito sentido, que só gera preconceito, só gera ignorância, só gera discriminação, que é uma coisa que a gente não acha legal, né? Um corte de cabelo é uma forma da gente se expressar a nossa identidade, expressar quem nós somos. Um surfista, ele vai ter o cabelo comprido, porque é o estilo dele. É um cara que anda de Vans, é um cara que anda de bermuda, de camisa, de manga aberta, é o cara que tá na praia, é o cara que tem um estilo de vida mais casual. Um skatista, às vezes vai ter um cabelo mais comprido, às vezes vai ter um cabelo raspado, ou às vezes vai ter um cabelo mais messy, né? Uma coisa mais bagunçada, porque ele tá de calça larga, de camiseta larga. Um influenciador, às vezes, vai ter um corte de cabelo diferente, um bancário vai ter um corte de cabelo diferente, um corretor vai ter um corte de cabelo diferente, porque cada um tem a sua identidade, a sua personalidade, a sua profissão, e tudo isso tem que ser levado em consideração na hora da construção de um estilo próprio individual. O seu estilo próprio individual, ele é a composição de tudo isso, né? O que você trabalha, onde você vive, os lugares que você frequenta, quem você é, qual que é a sua personalidade, e às vezes você não vai se identificar com esse tipo de corte de cabelo e tá tudo bem. Então acho que é importante você entender qual que é o seu estilo e se encaixa com esse corte de cabelo ou não. Coisas importantes pra você lembrar aí no corte de cabelo social. Evitar deixar o volume crescer muito. Então, principalmente nas laterais, às vezes, seu cabelo cresce muito rápido, o meu cresce muito. Aqui vai ficar muito volumoso e fica com uma aparência muito feia. E é fácil de deformar o seu cabelo, tá? É fácil de você ficar com uma aparência muito cabeçuda, sabe? Que você vai fazer meio assim, ó. Eu fico com uma aparência de capacete quando deixo minhas laterais com muito volume. Por isso que eu deixo elas bem curtinhas, que ajuda a evitar que minha cabeça fique mais cabeçuda do que já é, tá? Eu já sou cabeçudo, eu com cabelo, então eu fico mais cabeçudo ainda. Então é importante você tomar cuidado com isso, então você vai ter que ter uma ida mais regular ainda ao cabeleireiro. Muito cuidado na hora da finalização também. É importante você apostar em produtos como pomada em pó, às vezes um laque para manter ele no lugar bonitinho. Você também decidir entender se você tem rodamuinho no seu cabelo. Eu tenho um rodamuinho bem aqui, ó. Então você vai ver que eu preciso constantemente estar jogando meu cabelo para baixo, porque senão esse meu cabelo ele vai para cima, entendeu? E fica um buraco aqui. Então se eu não organizo aqui, meu cabelo fica com uma falha aqui por causa do rodamuinho que eu tenho. Se você tiver um rodamuinho mais ou menos parecido com o meu também, nesse corte mais social, pode ficar uma confusão aqui, entendeu? Nesse cantinho daqui. Então é importante você ficar de olho onde é que é o rodamuinho, se você vai conseguir dividir pro lado ou não, como vai ficar e como é que vai ser a fixação desse, tá? No geral, eu recomendaria corte social médio e curto para quem não tem muita paciência para se arrumar, e os side parts longos para quem gosta de passar muito tempo no cabelo, para quem gosta de ficar arrumando ele e tudo mais. Mas eu quero saber de você agora. Você gosta de corte de cabelo social? Qual que é o seu corte de cabelo favorito? Se você tá procurando um novo corte de cabelo pra você, a gente fez um vídeo com diversos cortes de cabelo que vão estar em alta pro próximo ano. Ele vai estar aqui do lado, tem diversos cortes pra cabelo liso, cacheado, afro, pra tudo quanto é tipo de cabelo, vai ter um corte pra você se identificar por lá. E não esquece de usar o cupom CASTRINHO lá na Berman. Valeu!